Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a exposição sequencial do livro de Efésios. Nós vamos entrar hoje em uma nova subseção da grande passagem que nós estamos examinando aqui, que vai do versículo 3 do primeiro capítulo e se estende até o 14. Deixa eu lembrar você o ensino central do apóstolo nessa passagem aqui. O ensino central dele, nessa passagem que vai do 3 até o 14, é que nós devemos louvar a Deus pela revelação do seu plano para a redenção da humanidade e unidade de todas as coisas em Cristo Jesus. Esse é o grande quadro geral dessa passagem. Mas como já disse noutra ocasião, nós podemos subdividi-la em 3 partes. A primeira subdivisão vai do versículo 3 ao 6a, parte A, e fala da predestinação em Cristo. A segunda subdivisão vai do versículo 11 ao 14 e declara a herança dos crentes em Cristo. Desculpa, a segunda subdivisão é do versículo 6b ao 10, e é sobre a redenção em Cristo. E a terceira subdivisão, agora sim, vai do verso 11 ao 14 e declara a herança dos crentes em Cristo. No estudo anterior, nós encerramos o exame da primeira subdivisão, predestinação em Cristo. E a partir de hoje nós vamos entrar nessa nova subdivisão que fala da redenção em Cristo. Assim, desde o versículo 6, parte B, até o fim do versículo 10, nós vamos considerar a obra particular do Filho de Deus na redenção da humanidade. Em outras palavras, nós vamos ver como Deus levou a efeito seu propósito eterno por meio do seu Filho amado. A coisa principal que o apóstolo está interessado em nos dizer aqui nessa sessão é que nós devemos celebrar a redenção que nós temos em Cristo e a revelação do plano global de Deus de unir todas as coisas sob a autoridade do Filho. Então, pegue a sua Bíblia, vamos ler Efésios capítulo 1, verso 6b até o 10, para que você tenha uma visão geral dessa subdivisão e compreenda o fluxo do pensamento do apóstolo. Efésios 1, verso 6, parte B, até o 10. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o 6 desde o início. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo graça dele para esse momento. Senhor Deus, Pai nosso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos que o Senhor continua falando através da sua palavra. O Senhor é o cabeça da igreja, o teu Filho Jesus é o cabeça da igreja. Reconhecemos a autoridade dele e queremos nos submeter ao estarmos agora sob a instrução da tua sagrada palavra. E queremos não apenas ouvi-la, mas sermos bons praticantes dela. Queremos obedecê-la. Ó Pai, manifesta mais do teu amor aqui essa noite aos nossos corações. Revela-te a nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Como ouvimos,
até aqui, o apóstolo, ele vem nos dizendo em espírito de louvor que Deus Pai, ele nos abençoou ricamente a nos escolher antes da criação do mundo para sermos santos e membros da família divina. E o que motivou Deus Pai a fazer isso foi unicamente o seu bel prazer, a sua bondade, foi simplesmente o seu prazer em abençoar, em ser bondoso, que moveu a sua vontade para agir em nosso favor na salvação. E tudo isso tinha um único objetivo: o louvor da glória da sua graça. Assim, nós devemos pensar na salvação tendo como causa inicial o bom prazer de Deus e como causa final a glória de Deus. Deus é o início e o fim, o alfa e o ômega, ou como diz Romanos 11:36, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, eternamente a ele. Amém. A salvação, então, é inteiramente de Deus. Todas as ricas bênçãos espirituais que nós desfrutamos é porque Deus nos favoreceu altamente. Ele nos escolheu para favorecermos-nos altamente. Somos altamente favorecidos enquanto cristãos. Foi basicamente isso que nós vimos até aqui. E agora o apóstolo passa a nos dizer, no final do versículo 6, que a maneira como Deus manifestou a sua glória foi no amado. Novamente, Paulo não se contém e subitamente ele repete o nome de Cristo. Cristo é a mais forte ênfase de Paulo. Ele não consegue falar muitas palavras sem introduzir o nome de Cristo no meio. E ele parece querer imprimir claramente na mente dos efésios que Cristo é o centro da vida cristã, que tudo está centralizado em Cristo, que na nova vida que nós temos como cristãos, tudo gira em torno de Cristo e só pode ser explicado em conexão com Ele. Tudo fora dele é uma mentira, tudo fora dele é morte, tudo fora dele está fadado a se degenerar. Antes nós estávamos na atmosfera do pecado, mas agora nós estamos numa nova esfera, na esfera do amado, em uma união íntima através da qual nós somos ricamente abençoados por Deus Pai. Notem aqui, porém, que o apóstolo varia a maneira como ele se refere a Jesus. Até então, ele estava se referindo aqui ao Filho de Deus apenas em termos de Cristo Jesus, Senhor Jesus Cristo ou Cristo, que são apenas ligeiras variações de um mesmo termo. Tudo quer dizer a mesma coisa. São variações de um mesmo título. Mas agora Paulo, em vez de novamente dizer Jesus Cristo ou Senhor Jesus Cristo, ele diz simplesmente no amado. No Novo Testamento, apenas aqui em Efésios 1:6, a expressão amado é usada para se referir a Cristo. Nós temos, é verdade, expressões semelhantes usadas para se referir a Jesus, mas nunca apenas como amado, simplesmente amado. E nós vamos olhar para essa palavra hoje e tudo quanto ela comunica aqui nesse contexto. E para nós, devemos lembrar que Paulo está escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo e, portanto, nenhuma palavra usada é acidentalmente usada ou para mero efeito retórico, apenas para variar o estilo. Quando nós estávamos na escola, nós aprendemos nas aulas de redação que, ao escrever um texto, nós devemos evitar excessiva repetição de palavras, porque isso pode tornar o texto monótono e pobre do ponto de vista vocabular. O ideal é variar as palavras, escolher sinônimos para enriquecer a escrita, facilitar a fluidez da redação, demonstrar a competência e domínio da língua e exprimir nuances de significado mais eficazes, especialmente aqueles que fazem vestibular têm que lidar com isso. Tudo isso é fundamental do ponto de vista da estética literária, mas Paulo não era um literato, ele não está interessado apenas em apresentar um estilo atraente de redação e técnicas retóricas. Paulo, lembrem-se, ele era um pastor e, portanto, é minha opinião que quando ele diz deliberadamente no amado e não no Senhor Jesus Cristo, ele está interessado em nos dizer algo mais acerca dessa maravilhosa pessoa divina e sua importância no grande plano de redenção de Deus. Ele varia o termo aqui porque o objetivo dele é que os efésios compreendam com mais clareza quem é Jesus e como Deus agiu
por meio dele. E assim eles conhecessem o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo que foi enviado pelo Pai, pois esta, como diz o apóstolo João, em João 17,3, é a vida eterna. Que é a vida eterna de João? É que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A principal tarefa de um pastor como Paulo é dar às pessoas o conhecimento de Jesus, meus irmãos. É levar as pessoas a crescerem na graça e no conhecimento de Cristo, como diz 2 de Pedro 3,18. O conhecimento de Cristo, ele é superior, infinitamente superior a todos os outros conhecimentos. E ele também é o auge de todo conhecimento, pois nele, diz Colossenses 2,3, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É surpreendente, portanto, meus irmãos, que mergulhemos tão raso, tão superficialmente, no vasto oceano do conhecimento de Cristo e que os teólogos profissionais e pregadores deem tão pouca ênfase em explicar a pessoa sagrada do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma crítica que é frequentemente feita aos teólogos ocidentais, seja exagerada ou não, é que eles tendem a enfatizar a doutrina do homem e do pecado em detrimento à cristologia. E eu estava pesquisando sobre isso. O último livro sobre cristologia publicado no Brasil foi em 2004. Isso após de décadas. Nas últimas décadas só haviam sido publicados 3 livros sobre cristologia e o último em 2004 do doutor Heber Campos. Cristologia, especificamente, um livro sobre a pessoa de Cristo, não apenas que mencione algo sobre Jesus. Então é surpreendente que nós nos debrucemos tão pouco na pessoa de Cristo. E não há dúvida que é realmente importante nós compreendermos o problema do pecado do homem, se nós quisermos ter uma real compreensão da necessidade de Cristo na salvação. A má notícia, ela precede a boa notícia, a boa nova de Cristo Jesus. Assim como o diagnóstico de uma doença vem antes do tratamento. Se eu não entender que eu estou doente, eu não vou me sujeitar ao tratamento e nem vou entender qual o medicamento adequado para aquele problema. Ou você trataria um câncer com aspirina, com analgésico? É evidente que não. Então nós precisamos entender o problema. Então isso é importante. No entanto, eu temo que a mesma crítica feita aos teólogos profissionais pode ser endereçada a alguns pregadores, porque muitos sermões se concentram em ensinar meramente princípios éticos e morais a partir de uma clara apresentação de Jesus Cristo e a sua centralidade na salvação. Assim nós podemos tristemente dizer de alguns sermões, como disse Maria Madalena, ao encontrar vazio o túmulo de Jesus: levaram embora meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Em outras palavras, mostre-me o pecado, sim, e as minhas obrigações morais, mas lembre-me também de Jesus Cristo, a solução por meio da sua morte e ressurreição. Não me deixe chorando no túmulo vazio, sem esperança. Paulo disse que decidiu nada saber em 1 Coríntios 2,2, senão a Cristo crucificado. Para Paulo não adiantava falar de Cristo apenas como alguém que é um bom exemplo de amor e compaixão. Não bastava a pregação ética de Jesus. Não se tratava meramente de fazer um apelo no final do sermão para aceitar Jesus. Eu lembro que uma vez eu estava pregando na rua e recebíamos sempre visitantes aí no Pão da Vida, estávamos numa saída evangelística, e ao final preguei o evangelho, apresentei Jesus, e alguém do meu lado que estava nos acompanhando nessa saída disse assim: pastor, foi excelente a mensagem, só faltou o apelo, como se o evangelho não tivesse sido pregado. Falar de Jesus é muito mais do que fazer um apelo no final da mensagem. Para Paulo não bastava isso daqui. Tinha de ser uma pregação que anunciasse a Cristo como aquele por meio de quem Deus agiu para a salvação de todo aquele que crê. Era assim que Cristo deveria ser apresentado. E essa era a principal tarefa do pastor Paulo, e deve ser a de todo pastor, porque conhecer a Cristo como Salvador é a mais radical e importante necessidade da igreja e da humanidade em geral. Você tem muitas necessidades reais, algumas delas básicas e essenciais, como comida, roupa e abrigo. Tudo isso é básico. E a Escritura garante que Deus vai dar a você. Que Deus vai dar a você as necessidades básicas da vida. E outras, bastante particulares e individuais, você também tem outras necessidades.
e eu não tenho dúvidas de que algumas delas são realmente legítimas, mas nenhuma delas se compara com a necessidade urgente e permanente que você e eu temos de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus já nos alertou no Sermão do Monte quanto à importância de manter as prioridades na ordem correta. Ele disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você tem priorizado buscar e conhecer mais de Cristo? Como é que você tem feito isso? A sua vida é organizada em torno de conhecer mais de Jesus? Como é que vai a sua rotina? Como é que vai a sua agenda? Geralmente, quando eu estou aconselhando alguém que está enfrentando algum problema na vida, uma das primeiras coisas que eu faço nesse processo de acompanhamento é perguntar para a pessoa como é a rotina dela, como é a vida dela, como é que ela organiza a sua agenda, para que eu saiba onde ela está colocando as prioridades dela. Assim é fácil identificar se alguns desses problemas não vêm por falta de uma vida devocional, por exemplo. Uma pessoa que não está priorizando a sua vida devocional, que não organiza a sua vida em torno de conhecer mais a Jesus, de se relacionar com Ele. Se nós quisermos entender o que Deus fez, está fazendo e ainda fará em nós e por meio de nós, nós precisamos conhecer a pessoa de Cristo. Então, nós faremos bem em continuar observando a referência que o apóstolo faz ao nosso Senhor aqui em termos de amado. Quando Paulo enfatiza aqui que a coisa maravilhosa que Deus fez em nosso favor foi no amado, o que esse título aqui nos ensina? O que ele está comunicando? O que está envolto? O que essa palavra carrega consigo? A primeira mensagem, se você quiser anotar aí, que esse título comunica, é a relação especial de amor entre o Pai e o Filho. Paulo já disse que em relação a nós, o Filho é o Senhor Jesus Cristo, o título completo da segunda pessoa da Trindade. Mas em relação a Deus Pai, o Filho é o amado, diz Paulo. Deus nos adotou como filhos, nós já vimos isso, e de fato Ele nos amou. Mas Jesus Cristo é o Filho amado de Deus no sentido único, meus irmãos. Ele é o próprio Filho amado de Deus. O amor do Pai pelo Filho existe antes da criação do mundo. Veja isso em João, capítulo 17, verso 24. Vamos olhar esse texto. João 17, 24. João, capítulo 17, versículo 24, o Senhor Jesus diz em sua oração sacerdotal: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste, atenção aqui, o que importa, antes da fundação do mundo. Já havia amor entre o Pai e o Filho na eternidade. No Novo Testamento é repetido 7 vezes o pronunciamento do Pai de que Jesus é o Filho amado em quem Ele se compraz. 6 vezes nos Evangelhos e 1 vez na carta de Pedro. O amor, meus irmãos, sempre necessita de um outro eu para amar. O amor, ele não se constrói individualmente, nem pode existir num vácuo, mas ele busca essa mais profunda e elevada interação com outra pessoa, o ato de amar. Como disse Agostinho, o que é, portanto, o amor, senão uma certa vida que enlaça 2 seres, ou tenta enlaçar, a saber, o que ama e o que é amado. Deus, no entanto, não precisava de nós, meus irmãos, seres humanos, nem de qualquer outra coisa na criação para amar. Deus já era amor antes de nós aparecermos em cena ou o universo existir. Já havia amor entre o Pai e o Filho naquele que estava no seio do Pai desde a eternidade. Já havia uma relação de alegria e amor incessante unindo o Pai e o Filho. E esse amor é tão intenso e poderoso que o Espírito Santo é o vínculo que procede ou emana do amor entre o Pai e o Filho e une as 2 pessoas da Trindade. Assim, cada pessoa da Trindade, desde a eternidade, ama uma a outra, em uma dinâmica eterna e infinita, inesgotável, formando uma comunidade perfeita e amorosa, uma perfeita comunhão de amor. Então,
essa é a relação especial de amor entre o Pai e o Filho, que o título amado está comunicando em primeiro lugar. Um amor eterno, um amor que foi derramado desde a eternidade, do Pai sobre o Filho. Mas esse título comunica, em segundo lugar, que Jesus é o amado por causa da sua eterna perfeição divina. Deus amou o Filho por causa da sua eterna perfeição divina. Nesse ponto aqui, meus irmãos, é importante nós falarmos algo sobre o amor de Deus e tirar algumas sujeiras que porventura possam haver na nossa compreensão sobre o amor de Deus, porque essa doutrina é mais complexa do que as pessoas imaginam. O teólogo reformado e autoridade do Novo Testamento, D.A. Carson, até escreveu um livro sobre isso com um título muito apropriado, A Difícil Doutrina do Amor de Deus. E ignorando essa complexidade, a maioria das pessoas cita alguns textos prova e define de maneira reducionista o amor de Deus em termos de incondicional, como meramente um dom, um presente, um autossacrifício, o amor ágape, dizem. E em contraste com isso está o amor humano, o amor condicional, o amor motivado por um desejo, uma atração por alguma qualidade vista ou encontrada na pessoa amada. Ou por causa de algo belo, bom, justo, o amor eros, dizem. O problema é que a definição reducionista do amor de Deus em termos de um dom incondicional, de entrega sacrificial, é apenas uma parte da informação bíblica a respeito do amor de Deus. O amor de Deus é definido nesses termos, quando definido nesses termos, melhor dizendo, pode até parecer se encaixar muito bem em relação a nós, mas onde isso se encaixa em relação ao Filho? Em nenhum lugar das Escrituras é dito que o amor de Deus pelo Filho é um dom gratuito que envolve autossacrifício ou sofrimento. Devemos tomar cuidado, portanto, ao tomar como absoluto que o amor de Deus, em todas as suas formas, é um dom gratuito que envolve autossacrifício ou incondicional. De acordo com as Escrituras, na verdade, o amor do Pai pelo Filho é uma combinação do amor como um dom gratuito e do amor como uma afeição, um desejo, determinadas qualidades que são atraentes na pessoa amada. O apóstolo diz em Colossenses 1:9 que Deus se agradou em doar gratuitamente ao Filho tudo que tem. Ouça o que Paulo diz em Colossenses 1:9. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. E Jesus, em João 3,35, fala do amor do Pai como um dom gratuito. Diz assim Jesus em João 3,35, o Pai ama ao Filho e todas as coisas deu em suas mãos. O Pai deu tudo para ele como um dom. Do mesmo modo, em João 5,20, Jesus diz, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E também em João 5,26, diz assim, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. É por isso que Jesus pôde dizer a Filipe, em João 14,9, quem vê a mim, vê o Pai. Quem me enxerga, Filipe, está vendo exatamente o Pai. Eu sou a expressão exata do seu ser. Mas a Bíblia também diz que o amor de Deus pelo Filho envolve simplesmente prazer, como nós lemos em Mateus 3,17, no pronunciamento público do Pai a respeito do Filho. Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Como já dito, o Novo Testamento repete 7 vezes essa declaração pública. E talvez o Espírito Santo tenha repetido essa informação exatamente 7 vezes no Novo Testamento, o número que simboliza a perfeição na Bíblia, o número 7, para indicar que o amor do Pai pelo Filho é perfeito, é um amor profundamente perfeito, completamente perfeito. O Pai ama o Filho com amor perfeito por causa da perfeição eterna do Filho desde antes da fundação do mundo. Nunca houve início no amor do Pai pelo Filho, nem haverá fim. O Pai contempla, olha a perfeição divina do Filho desde toda a eternidade. A sua beleza, a sua bondade, a justiça nas quais Ele se compraz, que atraem Ele. E então, tendo sido atraído pela perfeição eterna do Filho, Ele doa gratuitamente de si mesmo ao Filho, gera eternamente o Filho. A verdade estupenda aqui é que Deus ama o seu próprio ser, meus irmãos.
Deus ama a Deus acima de tudo. Ele ama a sua própria imagem divina no Filho. O Filho reflete o próprio caráter de Deus, a expressão exata do seu ser. E o Pai o ama por essa razão. O Pai se compraz no Filho por essa razão. O amor de Deus, ouça-me, ele é centrado em si mesmo. Jesus é o amado porque o amor de Deus arde por Deus. Deus é apaixonado pela sua própria glória, com poderosas afeições do seu próprio espírito. Deus é ardentemente, meus irmãos, apaixonado por si mesmo. Deus é o bem que atrai Deus e Ele é o bem que deseja doar gratuitamente a outros. Ó, meus irmãos, que coisas profundas e elevadas são essas coisas. Que maravilhoso é o amor de Deus. Por acaso nós pensamos em Cristo Jesus dessa maneira? Como aquele em quem todo o amor e todas as poderosas afeições divinas estão centralizadas? Pensamos em Jesus dessa maneira? Ele é o amado, uma outra pessoa divina, em quem a totalidade do amor de Deus está centrado, está centralizado. Assim, teríamos nós o direito de dirigir menos do que todas as nossas afeições a Jesus? Teríamos nós o direito de amar menos a Jesus do que Deus ama? Não deveríamos dispor inteiramente o nosso coração para que o nosso amor a Deus alcance o patamar mais elevado e que esse amor não seja rivalizado por nenhum outro afeto? Não deveríamos dispor o nosso coração dessa maneira? Não deveríamos nos certificar, verificar se nós estamos crescendo em devoção a Jesus? Essa deve ser a nossa avaliação. Às vezes nós começamos a estudar a palavra, nos deleitamos nisso, mas estamos crescendo em devoção a Jesus? Estamos o amando mais? Estamos o obedecendo mais? Estamos orando mais? Como vai a sua vida de oração? Todos nós precisamos melhorar na nossa vida de oração. Ninguém pode dizer que eu oro o suficiente, mas deve ser a nossa luta. Devemos estar ali buscando comunhão com o Senhor, como Jesus, sendo o próprio Deus, buscava comunhão com o Pai. Queria orar simplesmente porque ele desejava comunhão com o Pai. E os discípulos, vendo aquilo, pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a ter essa comunhão com Deus. Viram que toda a força de Cristo procedia, Ele na sua fraqueza e humilhação na carne, procedia dessa comunhão com Deus. Temos crescido nessa devoção, às vezes avançamos em conhecimento, avançamos no serviço, estamos muito ativos, mas perdemos aquela devoção inicial que nós tínhamos a Jesus. Temos mais conhecimento, temos mais atividade e, no entanto, menos devotos a Deus. Agora, entretanto, nós precisamos considerar que, se por um lado as Escrituras afirmam que o amor do Pai pelo Filho é garantido e infinito por causa da eterna perfeição do Filho, por outro lado, as Escrituras também expressam que Ele é o Filho amado por causa da sua perfeição moral na encarnação. E essa é a terceira coisa que o título amado expressa. Nas 7 vezes que o Novo Testamento repete que Jesus é o Filho amado, em quem o Pai se compraz, é no mistério da encarnação, é nesse contexto de fraqueza e humilhação humana de Jesus. Vamos olhar para um desses registros que o Novo Testamento faz, o registro de Lucas. Olhe Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas 3, 22. Lucas 3, 22 diz assim: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Fique aí com o texto de Lucas aberto. O pronunciamento público do Pai a respeito do Filho, Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, é uma combinação aqui de 2 versículos do Antigo Testamento. O primeiro, Salmo 2,7. O Salmo 2,7 e Isaías 42:1. Do Salmo 2, verso 7, vem a expressão Tu és o meu filho. Diz assim o Salmo 2,7: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. A outra expressão, em ti me comprazo, vem de Isaías 42:1, parte A. Diz assim Isaías 42:1, parte A: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Agora, por que o Pai se compraz no Filho? A nossa inclinação é
prontamente dizer que é porque Jesus é Deus e por causa das suas perfeições divinas, o Pai o ama desde a eternidade. Sim, como já dito, isso é verdade, mas é apenas uma parte da verdade, é apenas uma parte dos dados bíblicos. O contexto dessas palavras no Evangelho de Lucas nos ajuda com a resposta completa aqui. Imediatamente após o batismo de Jesus, Lucas apresenta uma genealogia que remonta a Adão, filho de Deus, diz Lucas 3,38. E essa genealogia é uma clara afirmação da humanidade de Jesus. Ele é, na encarnação, um filho de Adão e também é o último Adão para quem todas as profecias do Antigo Testamento têm apontado. Então, depois de apresentar a genealogia, Lucas apresenta esse filho de Adão sendo tentado no deserto pelo antigo adversário de Adão, que é Satanás, a antiga serpente. E esse cenário foi uma reconstituição no Éden. Mas agora, o cenário não é um maravilhoso jardim, e sim um deserto árido. E Jesus estava jejuando por 40 dias e 40 noites. Ele não tinha as iguarias do Éden à sua disposição. Na verdade, o deserto também lembra outra reconstituição, os 40 anos de Israel no deserto. No entanto, Jesus fez o que nem Adão nem Israel poderiam fazer. Jesus fez como o verdadeiro Filho de Deus o que nenhum daqueles que foram chamados Filho de Deus, Adão e Israel, fizeram ou poderiam fazer. Primeiramente, Jesus recusa uma falsa provisão e confia totalmente nas palavras de Deus em Lucas 4, versos 3 e 4. Diz assim, Lucas 4, versos 3 e 4. Disse-lhe então o diabo, se é o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E depois, Jesus se recusa a pegar uma falsa oferta de autoridade e glória e adora somente a Deus. Lucas 4, do verso 6 ao 8. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem o quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E finalmente Jesus recusa uma falsa reivindicação de direito, mas confia completamente no domínio de Deus. Lucas 4:9 em diante. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se é o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, a seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Portanto, meus irmãos, é num contexto de obediência do Filho de Deus encarnado, que é dito dos céus que Jesus é o Filho amado de Deus. O Evangelho de João também dá testemunho abundante da perfeita obediência de Jesus, em textos como Jesus disse que a comida dele é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. João 4,34, ele nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vira o Pai fazer. Ele fala e ensina conforme o Pai ensinou. Isso daqui está cheio no Evangelho de João. Ele disse, porque não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. João 12:49. Mas há um texto interessante no Antigo Testamento que vale a pena mencionar. Quando Deus fez uma aliança com Davi, ele prometeu a Davi que ele iria punir o descendente de Davi que cometesse iniquidade. Vá a 2 Samuel, capítulo 7, verso 14, e veja que interessante isso daqui. 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. Segunda Samuel, capítulo 7, verso 14, diz assim, eu lhe serei por pai, é a promessa a Davi, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Essa é a promessa. No entanto, quando essa aliança é repetida no livro de Crônicas, após o exílio, essa ameaça específica de punição ao descendente de Davi, ela é omitida. Dá uma olhada nisso daí em 1 Crônicas, capítulo 17, verso 13. Olha isso em 1 Crônicas.
Primeiro livro de Eu lhe serei por pai, está repetindo a promessa, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Veja, nenhuma promessa de castigo aqui, mas de misericórdia. A razão dessa omissão talvez seja que o único filho importante de Davi, após o exílio, foi Jesus Cristo, o nosso Senhor, o qual, embora tenha sido tentado em todas as coisas, não pecou, viveu uma vida de perfeita obediência. E se nós olharmos para os Salmos, portanto, nós encontraremos um importante rei da linhagem de Davi, que de fato é recompensado por sua justiça. Isso está mais claro lá no Salmo 45, verso 7. Ouça com atenção. E Hebreus, capítulo 1, versos 8 e 9, vai repetir esse salmo aplicando a Jesus. Ouça: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. E Hebreus repete isso, capítulo 1, versos 8 e 9. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E vez após vez, esse importante rei davídico diz: retribui-me o Senhor segundo a minha justiça. Salmo 18, 20, por exemplo. Então Jesus, ele foi ungido como Messias, em quem o Pai se comprazia, não apenas porque ele era o Filho eterno de Deus. Ele conquistou a unção por meio da sua justiça. E por causa disso Deus disse: tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Em outras palavras, tu és o meu rei davídico, o ungido, o Messias, o meu filho, e hoje eu te declarei e te manifestei como tal. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, diz Hebreus 5:8. Ele é o único que pode dizer aos seus discípulos, como ele disse em João capítulo 15, verso 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do Pai, e no seu amor permaneço. Jesus é o amado em quem o Pai disse que se comprazia, e o comprazimento do Filho, do Pai no Filho, está fundamentado em parte na perfeição moral do Filho encarnado. É interessante que a declaração de satisfação do Pai ao seu Filho acontece no batismo de Jesus, um batismo que foi realizado, conforme diz Mateus 3,15, para cumprir toda a justiça, para cumprir toda a lei de Deus, em outras palavras. Assim como no Evangelho de Lucas, o pronunciamento do Pai sobre o Filho no Evangelho de Mateus também é feito no contexto de obediência. É interessante notar, meus irmãos, que a esta altura, Jesus nem havia iniciado o seu ministério público. Jesus não havia pregado nenhum sermão, nem feito milagre, nenhuma realização notável e extraordinária. Até então, ele simplesmente havia sido um filho obediente aos pais, um judeu submisso às autoridades religiosas da sua época, um cidadão submisso às autoridades civis, um homem puro enquanto solteiro, um trabalhador secular honesto como carpinteiro. Imagina Jesus, não deixava passar uma madeira quebrada, vendia as suas peças por um preço justo, trabalhador secular honesto, carpinteiro glorificando a Deus. E sobretudo, ele era um homem de íntima comunhão com Deus, vencendo as poderosas tentações do diabo. Glorificou a Deus sem grandes realizações, apenas vivendo uma vida ordinária comum até os 30 anos de idade. Jesus de Nazaré, o carpinteiro, guardou a lei de modo perfeito. E o elogio superlativo do Pai a respeito dele foi: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então o ponto aqui é que o Pai, tendo amado o Filho antes da fundação do mundo, como vimos em João 17, 24, agora está completamente satisfeito no Filho encarnado, verdadeiramente homem, completamente submetido à vontade do Pai. E Deus faz questão de pronunciar isso publicamente para proteger o Filho de qualquer mal-entendido que, porventura, ele estaria se batizando porque estava se arrependendo dos seus pecados. Se Jesus tivesse algum pecado, ele não teria a aprovação de Deus, uma vez que aos olhos de Deus, diz Abacuque 1,13, os olhos de Deus são tão puros que não podem contemplar o mal, não podem contemplar o pecado.
Jesus não era mais um pecador batizado no meio da multidão por João Batista. Jesus era puro, perfeito. Nenhum profeta, nenhum homem de Deus jamais recebeu tal elogio da parte de Deus. Os profetas eram chamados amigos de Deus, servos de Deus, homens de Deus, mas nenhum deles jamais ouviu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus, porém, como eu já disse e reitero, recebe essa elevada ovação dos céus 7 vezes. Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Em resumo, Jesus é o filho amado o filho amado de Deus. E ele dá prazer ao Pai porque ele cumpriu perfeitamente o mandamento dado a Israel. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E ele amou o próximo também. E assim, tendo guardado a lei de modo perfeito, o julgamento pronunciado sobre ele foi justo, completamente justo, perfeitamente justo. E o Pai também o amou, não apenas pela sua obediência ativa, mas também pela sua obediência passiva, porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, como diz Filipenses 2,8. E Jesus disse em João 10,17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Meus irmãos, o Pai amou o Filho encarnado por causa da sua perfeição moral, da sua obediência perfeita, porque o Filho encarnado, ao cumprir as exigências da lei, refletiu o próprio caráter justo, imaculado, puro, perfeito e santo do Pai. Em outras palavras, quando Jesus obedeceu perfeitamente à lei, que é uma expressão do caráter santo de Deus, o Pai amou a sua própria justiça na pessoa do Filho encarnado. Deus não ama ninguém a parte da sua própria lei ou independentemente dos seus atributos. Deus amou Jesus porque Jesus amou a justiça, como já lemos em Hebreus 1,9. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Portanto, o amor de Deus, até mesmo pelo Filho encarnado, está centrado no próprio Deus. Deus ama a Deus acima de tudo. Agora, se o Pai ama o Filho encarnado sem restrições, e infinitamente por causa da perfeição moral do Filho, com um amor doce fluindo da perfeição infinita para a perfeição infinita, da beleza moral infinita para a beleza moral infinita, então como nós, pecadores imperfeitos e totalmente depravados, caídos, podemos receber o amor de Deus e nos tornarmos filhos amados? Como isso seria possível, Deus nos amar? Se Deus ama a Deus acima de tudo, se Ele amasse algo acima do que Ele mesmo, que está expresso na sua lei, Ele seria idólatra. Como Deus poderia nos amar? Bem, nós definitivamente, nós não podemos nos tornar amados de Deus. E essa é a má notícia. Não temos poderes em nós mesmos para, assim como Jesus, amar a Deus, com a nossa alma e cada átomo, partícula e fibra da nossa constituição humana, como requer a lei. E então receber o amor de Deus e a afirmação divina de que nós somos seus filhos amados por causa da nossa perfeição moral. Isso é impossível. Romanos 3,10 diz, não há justo, nenhum sequer, não há justo debaixo do sol. Mas a boa notícia do Evangelho é que o amor gracioso de Deus flui abundantemente para nós, diz o apóstolo, no amado. É somente no amado que nós somos objetos do amor de Deus. E essa preposição aqui, no, indica um relacionamento pessoal íntimo. Isso quer dizer que o amor gracioso com o qual nós fomos altamente favorecidos, nos foi dado em relacionamento íntimo com o amado de Deus. E essa conexão íntima com o amado revela que nós somos amados por Deus, como igualmente o Filho é amado por Ele. Você ouviu o que eu disse? Somos amados por Deus, como igualmente o Filho é amado por Ele. Será que eu estou indo longe demais e inserindo aqui as minhas próprias opiniões? Veja que foi o próprio Jesus quem disse isso em João 17:23, na sua oração sacerdotal. Veja João 17:23. João, capítulo 17, verso 23. Diz assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim.
Meus irmãos, que coisa maravilhosa e estupenda. A medida do amor de Deus por nós é a mesma medida do amor que Deus derramou sobre o Filho desde toda a eternidade. Que coisa elevada isso. De fato, o Senhor diz ao seu povo eleito em Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Você se dá conta de que você é amado por Deus em Cristo Jesus dessa maneira particular e gloriosa com o amor eterno? Você está consciente disso, do grande amor em meio ao qual você está envolvido? Se você está em comunhão com o amado, o que Deus diz para Cristo, Ele também diz para nós: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Assim como o esplendor dourado do sol cobre a terra, na medida em que a terra se move em direção à luz, assim o grande amor de Deus pelo Filho amado ilumina todos aqueles que estão na órbita do amado. É por causa dessa conexão pessoal e íntima com o amado, meus irmãos, que os crentes, em outros lugares das Escrituras, também são chamados amados, tal qual Cristo. Colossenses 3:2 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão, de longanimidade. E a mesma coisa você encontra em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2:13, quando Paulo chama os Tessalonicenses de amados do Senhor. E como nós entramos nesse relacionamento pessoal e íntimo com o amado? Para também nós recebermos o amor de Deus, o amor eterno de Deus, como um pai ama um filho. A resposta é: recebendo o dom da salvação de Deus mediante o arrependimento de pecados e a fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. As boas novas para nós é que Cristo conquistou a nossa salvação. Ele a mereceu pela sua obediência perfeita. A salvação é pelas obras, sim, pelas obras de Cristo, não pelas nossas obras. E o amor e a aprovação que nós podemos receber de Deus é uma resposta à pessoa e à obra de Cristo. Deus ama todos os crentes, porque no amado os crentes foram altamente favorecidos com os méritos da vida de perfeita obediência de Cristo. Deus nos ama porque Ele ama a perfeição moral do seu Filho em nós, que estamos sendo feitos conforme a imagem de Cristo. Deus não é idólatra, como eu disse. Deus ama a Deus acima de tudo. Deus nos amou porque Ele amou a perfeição do Filho e deseja que a beleza justa de Cristo seja difundida e proclamada por meio da transferência dessa perfeição moral à igreja, a nós crentes. Em outras palavras, o Pai ama o Filho com tão ardentes e poderosas afeições que Ele deseja que centenas de milhares de cristãos de todas as tribos, povos e nações se pareçam exatamente com Jesus. Ele quer imprimir o seu rosto em cada crente espalhado pelo mundo, de tanto amor que Ele sente pelo seu Filho amado. Deus ama tanto o Filho, tanto o amado, que Ele não quer apenas alguns redimidos, mas filhos que se pareçam com Jesus, o seu Filho predileto. Deus quer exibir ao universo a perfeição moral do seu Filho. Deus quer exibir a glória da sua graça no amado, e o seu amor pela humanidade está ligado a isso. E por sermos fracos e imperfeitos, Deus nos concede um presente, o poder do Espírito Santo, para energizar e guiar a nossa luta contra o pecado, a fim de que nós sejamos transformados de fé em fé, de glória em glória, à semelhança de Jesus, para o louvor da glória da sua graça, a qual Ele nos concedeu altamente no amado. Talvez, querido, você esteja enfrentando grandes tribulações, lidando com muitos problemas, como se todos os capetas do inferno tivessem sido soltos em cima de você. E por essa razão você é tentado a pensar que Deus não é bom com você, que Ele não está sendo justo, que Deus está agindo com muita dureza, e a despeito disso, Deus não faz absolutamente nada em meio a toda essa situação desconfortável, adversa e dura. Ou talvez você lamente por não ter recebido durante a vida inteira o amor que você gostaria de ter recebido das pessoas que deveriam te amar. E agora você sofre profundamente por causa da rejeição. Você acha que você vai ser para sempre rejeitado. E então você busca desesperadamente, quer conscientemente, quer inconscientemente, fazer algumas coisas para ser amado,
em receber a aprovação das pessoas e até mesmo de Deus, achando que pode ser amado mais se fizer algumas coisas. Esses são sofrimentos reais, problemas reais. Eu não digo que você não sofre, não digo que é uma bobagem você sofrer por isso, não digo que você não deve chorar. E tudo isso aconteceu ou acontece com a permissão de Deus. Não cai uma folha sem que Deus não tenha canetado lá em cima, autorizado que essa folha caísse. Mas isso não significa que Ele não se importa com você. O fato dele permitir algumas coisas na sua vida Deus. Não duvide da bondade, do amor do Senhor no amado. Deus permite que essas coisas aconteçam com você. Mesmo você sendo um cristão, para que você aprenda que toda a sua segurança, o seu conforto, a sua alegria, a sua paz, devem estar unicamente no amor de Deus em Cristo Jesus. Ora, diz Paulo, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Você é amado por Deus como o Filho o é. Você é eternamente, infinitamente, profundamente amado do Senhor. Se você está no amado, você está bem no centro desse gracioso amor. Deus ama você no amado. Deus ama você profundamente, com eternas e poderosas afeições. Você está satisfeito nisso? Você se compraz nisso? A nossa salvação está presa, enlaçada no amor perfeito entre o Pai e o Filho, existente desde os tempos eternos. A salvação não é resultado do amor do homem por Deus. A salvação é fruto do amor eterno entre o Pai e o Filho. É tudo no amado. Deus ama os crentes como ama seu Filho Jesus. Esse é o ápice da nossa salvação. Há algo mais elevado do que isso? Nós estamos seguros e bem guardados, bem no meio desse amor perfeito entre as pessoas da Trindade. Você acha que as pessoas da Trindade deixarão de se amar? Você acha que nós podemos escapar dessa proteção amorosa, bem no meio das pessoas da Trindade, bem no meio desse poderoso amor mútuo entre as pessoas da Trindade? É claro que não. Nós fomos imersos no vasto, imensurável e ilimitado oceano do amor de Deus pelo Filho. E nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor amado. O amor divino é uma realidade, meus irmãos, muito elevada. Talvez eu tenha fracassado aqui grandemente em falar do amor de Deus. Eu não gostaria de ter que explicar algo tão grandioso, mas graças a Deus pela palavra do Senhor. É algo tão grandioso, é um ato infinito, eterno, que manifesta toda a vida divina e que supera todas as afeições dos homens e dos anjos. Quem pode explicar corretamente, exaustivamente a profundidade desse amor? Nós só podemos compreender algo disso, começar a compreender algo disso no amado. Por isso o apóstolo ora, encerrando o capítulo 3, dizendo, pedindo para Deus que nós conheçamos a multidimensionalidade do amor de Cristo, a altura, a largura, a profundidade, a multidimensionalidade desse amor imenso em Cristo Jesus, que excede todo entendimento, para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Portanto, eu concluo, celebre a redenção em Cristo, louve a Deus por isso, busque celebrar tão grande salvação, disponha-se para conhecer o amor de Deus, organize a sua vida em torno disso, em conhecer o amor de Deus em Cristo Jesus, e envolva todas as suas forças e recursos para tornar o amor de Deus em Cristo Jesus conhecido entre todos os povos. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo teu magnânimo amor em Cristo Jesus, ó Deus. Vai chegar aquele dia em que nós compreenderemos isso plenamente. Nós te veremos face a face e conheceremos o Senhor como somos conhecidos por Ti. E vai ser algo tão grandioso, tão maravilhoso, ó Deus, que não vai restar espaço nem para nós guardarmos qualquer coisa para nós. Nós vamos querer devolver para Ti, como o livro de Apocalipse mostra, entregando as coroas do nosso galardão aos pés do Senhor, reconhecendo
que de ti, por ti, para ti são todas as coisas. Glória a ti, pois, eternamente no amado. Amém.